Boa noite, pessoal. Sempre é hora de agradecer, né? A música do Domingos é hora de agradecer, mas sempre é hora de agradecer. Se a gente pensar direitinho, a gente vai ver quantas coisas boas a gente tem, né? É bom ver a casa com bastante gente, porque eu já falei isso da outra vez que eu vim. No caminho para cá, a gente passa nas avenidas e os bares estão cheios. Hoje é sexta-feira, né? E as pessoas vão em busca de uma alegria, de um momento de descontração, de lazer, né? E pode ser que eles estejam bem lá, nos bares, nos lugares que eles estão. E eu pergunto para vocês, vocês estão bem? Estão se sentindo bem aqui na casa espírita? Sentem uma atmosfera diferente quando atravessam a porta? Sim. É um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. Essa sensação que a gente tem de estar bem ou não em algum lugar. E para a gente falar sobre esse assunto, eu escolhi o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês lembram o título do capítulo? Há muitas moradas na casa do Pai. Essa é uma frase que Jesus falou num determinado momento e que Kardec colocou no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre gosto de reforçar a elaboração, a montagem que o Allan Kardec deu para o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele deixou de lado a cronologia, aquela sequência temporal, para ir nos assuntos, para ir na essência das mensagens de Jesus. E os primeiros capítulos do Evangelho mostram por que Jesus veio. A base da sua mensagem está ali na coisa básica. Então fala de reencarnação, né? Fala de eu não vim destruir a lei, né? Fala do reino de Deus, fala das bem-aventuranças. E depois, continuando, Kardec vai colocando aquelas dicas, aquelas orientações preciosas que Jesus nos trouxe para que a gente possa alcançar uma felicidade relativa nesse mundo. E quando a gente analisa muitas moradas na casa do Pai, a gente se pergunta, por que está na base? Né? Jesus estava reunido com os discípulos na famosa Santa Ceia. E os discípulos estavam um pouco apreensivos, porque a pressão sobre Jesus estava muito grande. Eles já estavam prevendo que ia acontecer alguma coisa, e Jesus falou para eles alguma coisa iria acontecer. E eles reunidos ali naquela casa, naquele salão, eles escutaram Jesus dizer que alguém ia trair, e que Jesus falou para ele que um de vós irá me trair. Aquilo já criou um clima no ambiente um pouco diferente do normal. Quem que seria o traidor de Jesus? Quem que seria a pessoa que, convivendo com aquela figura bondosa, com aquela figura santa, com aquele homem que só irradiava amor e bondade, quem que poderia traí-lo? E muitos perguntavam, mestre, serei eu? E ele chegou para Judas e disse, o que você tiver que fazer, faça logo. E Judas pega um pedaço de pão e sai da sala. Os apóstolos achavam que Judas Iscariotes ia fazer algum serviço, porque ele era também responsável, junto com Mateus, pelas finanças do grupo. Então ele teria alguma incumbência de comprar alguma coisa, de fazer alguma tarefa. E Jesus, percebendo a apreensão dos seus discípulos, e já preparando seus seguidores para o dia que ele iria embora e o trabalho que eles teriam que fazer, começa a falar o sermão profético de Jesus. E ele começa dizendo a seguinte frase, não se turbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa do Pai. Acreditem em Deus e acreditem também em mim. Se assim não fosse, eu não teria dito. Vejam bem, essa frase, primeira coisa, não se turbe o vosso coração. Jesus fala para que os apóstolos tenham calma, tenham fé, tenham confiança naquilo que ele pregou. E para que o coração deles não ficasse atribulado, não ficasse apreensivo,
porque as coisas iriam se dar de acordo com a vontade divina. Então ele fala, não se turbe o vosso coração, se acalme. E aí ele complementa dizendo, há muitas moradas na casa do Pai. Essa frase, ela é traduzida, uma tradução clássica, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos muitos mundos que existem no universo. A gente sabe que o universo é muito grande. O nosso sistema solar hoje tinha 9 planetas, agora tem 8 só, né? Plutão foi rebaixado de categoria dos planetas. Ele agora é um planeta anão. Mas na época de Kardec, existiam 7 só. Não se tinha uma noção da extensão do universo. Eram poucas estrelas que eram conhecidas e apenas 7 planetas. E ele fala que Jesus, com essa frase, quis dizer que o universo era bastante povoado, que tinha uma infinidade de mundos, e ele aproveita para falar da diferença de evolução de cada mundo. Ora ele fala mundo, ora ele fala planeta, mas é a mesma coisa. Existem então mundos, existem planetas mais evoluídos e existem planetas menos evoluídos. Moradas da casa do Pai. E ele apresenta uma classificação dessa sequência, dessa evolução dos mundos. Começando dos mundos primitivos, onde a ignorância é a que predomina. As pessoas são agressivas, são violentas, são egoístas e não se preocupam com os outros. Evoluindo um pouco mais, adquirindo um pouco mais de consciência, o mundo vai muda de classificação e passa para aquele estágio que a Terra está vivendo hoje, que é de mundo de provas e expiações, onde a gente aprende alguma coisa, onde a gente testa a nossa vontade de melhorar e onde a gente também quita algumas dívidas que nós contraímos em vidas passadas. Então é um mundo de provas e de expiações. E todo mundo sabe que nós estamos mudando, já estamos fazendo uma transição planetária para um mundo de regeneração, que é a terceira categoria que Kardec deu nessa passagem. Viriam depois os mundos felizes e os mundos puros, que a gente não tem ainda meio uma noção de como seriam, mas onde predomina o bem e onde todo mundo é feliz. Ou seja, Kardec fala nesse capítulo sobre uma das leis divinas, que é a lei de evolução. Da mesma forma que os planetas e os mundos têm uma categoria onde começam primitivos e com o passar do tempo atingem uma evolução, para mundos felizes, o homem também, o espírito também. Somos criados simples e ignorantes e estamos destinados a atingir uma angelitude. Há muitas moradas na casa do Pai. Essa foi a classificação, essa foi a interpretação que Kardec deu inicialmente para essa frase. Mas ela é um pouco mais ampla. Com o passar do tempo, a gente vê que Jesus quis dizer alguma coisa a mais. Por que ele estaria na base do Evangelho segundo o Espiritismo? Quando a gente começa a entender a imensidão do universo, e a gente começa a citar uns números que nós ainda não temos condição não de entender sim, mas de dimensionar. Quando a gente fala que a estrela que rege o sistema solar é o Sol. É uma estrela que tem alguns planetas girando em torno dele. A estrela mais próxima da gente está a 8,6 anos-luz da gente. Se a gente viajar pela velocidade da luz, da Terra até essa estrela, nós vamos levar 9 anos para chegar. E a velocidade da luz é absurda. São 300 mil quilômetros em 1 segundo. Então a gente começa a ter uma noção da imensidão que é o universo. Quando Jesus fala que há muitas moradas na casa do Pai, não é apenas em questão de planetas e de mundos. É uma ideia também de planos.
Nós temos outras dimensões. A gente acredita que tem espíritos aqui agora que nós não estamos vendo, né? Esses espíritos estão num outro plano, numa outra morada da casa do Pai, numa outra dimensão. Então, essa é a interpretação que é dada por Kardec. Quando a gente começa a analisar o universo, e de Kardec para cá, o universo já aumentou bastante. Há um tempo atrás, o famoso Big Bang, que seria a origem do universo, estava a 13 bilhões de anos-luz. É a luz mais distante que a gente tem notícia, que a gente tem informação. Já passou para 15 bilhões e já está se chegando em 20 bilhões de anos. Só a Via Láctea, a nossa galáxia, onde está o sistema solar, tem mais de 200 milhões de corpos celestes. É muita coisa. Então, quando Jesus afirma que há muitas moradas na casa do Pai, a gente pode levar por todos esses aspectos. Planetas, universo, planos e por aí vai. Quando a gente analisa essa grandiosidade do universo, a gente é forçado a rever a nossa visão do próprio Deus. Porque quando a gente analisa as religiões, que ideia que elas dão de Deus para a gente? Muitas delas nos dão uma imagem da divindade como um ser punitivo, bravo, que castiga as pessoas. Mesmo a gente entende que a divindade está aí para nos punir. Muita gente acha assim, Deus castiga, né? Foi de acordo com a vontade de Deus, e por aí vai. Essa visão que a gente dá um pouco como se Deus fosse humano. A gente diz que é uma visão antropomórfica de Deus. A gente dá para a divindade algumas características que são nossas, de punição, de orgulho, de vingança, né? Isso está na história. Muitas religiões falam, o meu Deus é como se o Deus fosse exclusivo daquele povo. E a gente tem que ampliar um pouco a nossa visão, porque o universo está aí, grandioso do jeito que ele é. E onde que Deus está nesse mundão, nesse universo? Então, essa visão de morada da casa do Pai tem que mudar um pouco a nossa visão de Deus e sair daquela visão restrita, e muitas vezes a gente ainda pratica rituais para fazer adoração à divindade. E não é isso que Deus quer da gente. Não é isso que Deus proporcionou quando nos criou. Ele quer que a gente seja feliz, que a gente tenha sabedoria, que a gente cresça e evolua. E não ficar com adorações, com rituais. Então, a morada da casa do Pai, ela é o universo. Deus está em toda parte. E a gente reza no Pai Nosso, né? Não fala? Assim na terra como nos céus. E muita gente muda um pouquinho a reza e fala, assim na terra como em toda parte, como em todo o universo. Ou seja, Deus está presente em todo o universo. Outras interpretações podem ser dadas para essa frase, há muitas moradas na casa do Pai. Falando um pouquinho de planeta, de Sol, que tem planeta girando em torno do Sol, a gente fala o que está segurando o planeta ao redor daquela estrela. É uma força, uma lei que existe em todo o universo, que é a famosa lei da gravidade. Então, os planetas aqui do sistema solar estão girando ao redor do Sol, em função da lei de gravidade, da força de gravidade que faz uma atração daqueles planetas e não deixem eles saírem dessa órbita. Muito bem. Moradas da casa do Pai. Estou falando de universo, da coisa muito ampla, muito imensa. A mesma lei de gravidade que segura e controla os planetas e não deixa o universo virar um caos verdadeiro,
é a mesma força, é a mesma lei que está nos átomos. Quando a gente fala de universo, uma grandiosidade, agora eu estou falando de átomo, uma coisa pequena. A gente sabe que o átomo, que é a menor partícula que existe, ele tem um núcleo e ao redor desse núcleo estão girando alguns elétrons e alguns nêutrons. E a gente já sabe que os nêutrons e os elétrons já têm partículas menores, tem até uns nomes difíceis, um chama quark, e menor do que o quark tem uma partícula chamada bóson de Higgs. Higgs é o cientista que descobriu essa partícula. Ele deu o nome de bóson. E muita gente chama essa partícula do bóson de Higgs como se fosse a partícula de Deus, que é a menor partícula que existe no universo e que Kardec chamou, na época que ele elaborou e que ele codificou a doutrina espírita, ele chamou de fluido cósmico universal. Que o universo teria uma partícula única, básica, para formar tudo que existe. Só mudariam as formas delas se agregarem, delas se misturarem. A mesma força que sustenta os planetas, sustenta também os átomos. Então, se a gente for analisar a morada da casa do Pai no universo, naquela pequenez do átomo, ali também é uma morada da casa do Pai. E eu estou falando do ponto de vista científico. O átomo está revestido está imerso na divindade. A divindade se faz presente ali naquela molécula. Mas a gente tem que dar uma outra interpretação que tem a ver com o que eu falei no início. De vocês estarem se sentindo bem ou não ao virem aqui ao Centro Espírita. Quando a gente fala em morada, a gente logicamente está falando em casa. A própria frase diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então nós vamos trazer para o nosso lado pessoal agora. Vocês lembram do subtítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Kardec, tem um subtítulo que diz o seguinte: as máximas do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação nas coisas do cotidiano. Ou seja, aquela mensagem que Jesus falou há 2000 anos atrás, para aquele povo mais ignorante, ainda vivendo aquelas ideias da época, tem que ser trazida para os dias de hoje. E não adianta a gente decorar o capítulo e o versículo de cada passagem e não colocar em prática aquilo que Jesus falou. E a morada da casa do Pai tem que ser trazida para nós aqui, como eu estou formando a minha morada. Como é que está a morada? Como é que está a casa que eu vivo? Que característica que eu estou criando, que eu estou fazendo para que a minha casa seja uma morada divina? Porque se vocês se sentem bem quando vêm aqui no centro, é porque a vibração é boa. É porque todo mundo vem aqui com um espírito um pouco mais aberto, um pouco mais tranquilo, um pouco mais legal. A própria espiritualidade que trabalha na casa proporciona para quem vem aqui um clima mais gostoso. Por que não levar esse clima dessa morada da casa do Pai, que é o centro, para a nossa casa? Por que não levar para o nosso trabalho e formar lá também uma morada da casa do Pai? Então essa mensagem da morada da casa do Pai, ela tem que ser ampliada. Essa interpretação não ficar restrita apenas a uma classificação de mundos, a uma classificação de evolução de espíritos, mas também de aplicação. Como eu faço a minha morada? Uma das passagens de Jesus, e é muito falada nos casamentos, é: aquele que edifica a sua casa sobre a pedra vai resistir às tempestades e aos vendavais. E aquele que construir sua casa sobre a areia, a hora que a tempestade vier, a casa vai ser demolida. Como eu estou construindo a minha casa? Com uma base sólida, com uma base moral firme, ou eu estou deixando a coisa andar?
não estou me atentando para isso? Então são várias coisas que a gente pode refletir. Como que a gente enxerga Deus é a primeira delas. Será que eu enxergo Deus como uma divindade amorosa que quer o bem da gente? Será que eu consigo interpretar que no mundo realmente há outras moradas e há outros planos, e nós estamos apenas vivenciando uma dessas moradas, e que outras moradas nos esperam depois que a gente desencarnar? E agora, que é o momento atual que eu estou vivendo, o que estamos fazendo para que essa morada da casa do Pai habite dentro da gente? A Daniela falou na leitura dela, o livro chama-se Dia a Dia, que a gente deve buscar no dia a dia a verdade, a bondade, buscar virtudes. Isso tem que fazer parte daquilo que está dentro do nosso coração. Esse capítulo da morada é o terceiro. O segundo é: meu reino não é desse mundo. O reino de Deus, de Jesus, qual que seria? O reino de Deus. Um planeta feliz, um planeta já evoluído. Tanto que na Santa Ceia, quando ele estava fazendo o sermão profético para os apóstolos, ele disse assim, ele continuando a fala dele para os apóstolos, preparando os apóstolos para o trabalho deles depois que Jesus partisse. Para o lugar que eu vou, vocês não podem ir. Mas fiquem tranquilos, eu vou preparar o lugar para vocês. E quando vocês lá chegarem, eu os receberei. Aí os apóstolos falaram assim: não, mestre, onde que você vai? E Jesus repete para eles: aonde eu vou, vocês não poderão ir. E eles falam assim: aonde você for, eu vou atrás. E Jesus sabia que eles não poderiam acompanhá-lo, porque eles não estavam no mesmo grau de evolução. Jesus ia para um outro plano, e os apóstolos ainda não tinham uma evolução suficiente para atingir aquele lugar que Jesus iria. Então vocês vejam quantas interpretações a gente pode tirar de uma frase do Evangelho, né? E trazer para o nosso dia a dia. Como que eu estou fazendo na minha casa? Eu gosto de chegar em casa e ficar numa boa, de cuidar da casa. As pessoas que estão ao meu redor vibram na mesma sintonia que eu vibro para o bem-estar da casa. A morada da casa do Pai que Jesus fala pode ser interpretada na minha casa, na minha residência. Então vejam quantas interpretações a gente pode dar para essa fala. A gente tem que sair um pouco daquele ritualismo que a gente tem de outras vivências, de outras encarnações, que as religiões nos deram. Sempre fazer uma adoração, fazer uma veneração, e a divindade está no universo todo, e a gente tem que ter essa visão de que Deus quer um pouco mais da gente, quer que a gente realmente seja feliz, e para que a gente seja feliz, é necessário que a gente se esforce um pouco, e mudar um pouco a nossa visão. Morada da casa do Pai. O centro é uma morada da casa do Pai? E o trabalho, o local de trabalho? Provavelmente não. A vibração lá é outra, a sintonia é outra, mas eu posso, pessoalmente, me manter num estágio tal que aquela influência não me prejudique. Eu não me deixo influenciar pela sintonia e pela vibração do lugar. E aí, eu vou trabalhar o meu coração, como falou a leitura da Daniela, para que o meu coração fique tranquilo. E aí o meu coração vai representar também uma das moradas da casa do Pai. Porque eu vou estar com a consciência tranquila, eu vou estar em paz comigo mesmo. Eu vou estar trabalhando a bondade, eu vou estar buscando ajudar as pessoas, eu não vou querer julgar e condenar ninguém, eu não vou querer maledicência para os outros, eu vou querer ajudar as pessoas. A partir desse momento eu consigo uma paz de espírito, e aí a minha consciência passa a ser uma das moradas da casa do Pai.
Será que a gente consegue fazer isso? Será que nós não temos que trabalhar um pouquinho mais essa questão do raciocínio, da revisão dos nossos valores? O Espiritismo, ele nos dá sempre essa reflexão. O que nós estamos fazendo aqui? Para onde que nós vamos e como que nós vamos? Então, se a gente vai sair desse planeta, desse mundo, que hoje é de provas e expiações, para um mundo de regeneração, será que eu já estou preparado para essa mudança? Será que eu vou sair de uma morada de provas e expiações e vou para um mundo de regeneração? E se eu vou, o que eu estou levando na minha mala? O que eu estou levando na minha bagagem? Para que eu possa morar numa casa diferente do que eu estou hoje. Lembrando sempre, pessoal, que todos nós somos hoje, nessa encarnação, a melhor expressão de nós mesmos. Nessa encarnação que nós estamos vivendo, nós somos melhores de todas as outras que nós já vivenciamos. Por causa a lei de evolução nos fala isso. Você fala assim, bom, o sujeito é ruim. O cara é ruim, é bandido, é mentiroso, é egoísta. Ele já foi pior em outra vida. E ele não consegue ser melhor do que aquilo. Então nós vamos para uma coisa melhor no futuro, numa próxima encarnação. Como que a gente vai? Temos que pensar dessa forma também. E o Espiritismo nos faz essa questão, nos faz essa reflexão. Estamos agindo, estamos revendo as nossas atitudes, os nossos valores. Há muitas moradas na casa do Pai. Qual eu quero frequentar? Qual que eu quero estar? Onde que eu quero estar e como que eu quero estar? Algumas religiões tratam a vida futura e falam em inferno, purgatório e céu. Algumas nem purgatório tem, é só céu e inferno. Ou seja, se a pessoa foi ruim, ela moraria no inferno o resto da eternidade. Olha a visão que a pessoa tem de Deus. Um Deus punitivo, que nem a justiça humana não dá uma pena tão forte assim para um criminoso, e a religião imagina que a pessoa que fez um mal vai viver a eternidade ardendo no fogo do inferno. E aquela pessoa que foi boa, ela vai viver a eternidade num paraíso que é um tédio só. Você não faz nada, você fica de boa, dançando, cantando e comendo bem. São visões restritas, são visões equivocadas do que a divindade quer da gente. Então, temos que fazer essa revisão. Que morada que vai ser a nossa? Muita gente hoje mora no inferno, porque pensa de uma forma diferente, pensa de uma forma negativa. A partir do momento que ela cultiva valores negativos e pensamentos negativos, ela está criando o seu próprio inferno. Ela está morando num lugar que não é legal. Quando você começa a cultivar pensamentos positivos, pensamentos alegres, pensamentos bondosos, você atrai vibrações semelhantes para você e você passa a estar ou morar num lugar que a gente pode chamar morada da casa do Pai. Vocês vejam, pessoal, com uma simples frase, quanta coisa a gente pode trazer para a nossa reflexão. Lembrando sempre que o livre-arbítrio está aí, cada um tem que decidir o que quer para si. O Espiritismo nos traz essa reflexão, nos faz esse questionamento, e a gente decide se nós queremos seguir por aqui ou seguir por ali. Eu espero que a gente possa ter discernimento, ajuda da espiritualidade nunca vai faltar, mas que a gente possa decidir criar bons pensamentos, criar bons sentimentos
e daí nós vamos ter boas atitudes para que a nossa morada seja uma morada próxima daquela que Jesus espera que a gente tenha, uma morada da casa do Pai. Porque se a gente gosta de vir ao centro e dizer que aqui é uma das moradas da casa do Pai, assim como são as igrejas católicas, assim como são os templos evangélicos, assim como são as mesquitas e as sinagogas, lá também é uma morada da casa do Pai. É outra interpretação que se pode dar. Mas a gente não pode esquecer que se a gente quer uma vibração boa, se a gente quer um ambiente gostoso, tem que começar da gente. O nosso coração tem que estar com bons pensamentos, com boas vibrações, para que a gente possa manter esse espírito e dizer realmente, eu vivo sempre num estado, numa situação semelhante à morada da casa do Pai. É isso que eu tinha para dizer. Eu espero que vocês façam uma boa reflexão. Espero ter trazido alguma coisa que contribua para que a gente possa melhorar a nossa vibração e o nosso astral. Tá ok? Obrigado pela atenção, pessoal.